Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas videoaulas, a gente vai fazer a introdução agora do complexo açucareiro, certo? Então, já fizemos breves comentários em sala sobre o ciclo do pau-brasil, é um ciclo predatório, então o problema é a reprodução do pau-brasil como um ciclo econômico renovável. Isso era inviável. Então os portugueses tiveram a ideia, na verdade, a conjuntura daquele momento, aproximadamente 1530 para frente, você tem um modelo bem sucedido de produção açucareira em ilhas como Madeira e Açores, que vai ser vai ser o elemento principal que será tomado como padrão para ser aplicado na colônia brasileira, certo? Então aqui algumas considerações importantes para a gente fazer. Quando a gente está pensando na agricultura voltada para a cana, nunca é demais lembrar que dois pontos foram bem sucedidos nessa produção aqui no Brasil: Pernambuco e São Vicente. Disparado, Pernambuco, a região nordestina, vai ter uma produção açucareira muito grande. Isso é sempre bom fixar, certo? Temos o que? A utilização do maquinário, da aparelhagem para moer a cana e purgá-la no complexo açucareiro. Nós vamos ter essa utilização de máquinas, de aparelhagens que vão utilizar força humana, força hídrica e força animal. Então, nos diversos quadros que a gente tem, que eu pontuei em sala de aula e que existem em uma série de recursos, você vai encontrar a moenda, a moagem sendo feita por com diversas forças de tração. Tá? O que é bom lembrar? Nós estamos falando de uma divisão básica de trabalho que fazia parte do complexo açucareiro, que vai ser, primeiro, trabalho escravo e, segundo, considerando o complexo, trabalho livre. Então, por exemplo, aqueles trabalhadores especializados na casa de purga eram livres. O trabalho escravo ficava para os trabalhos mais desgastantes, para os trabalhos mais exaustivos e para os menos especializados, tá? Você tinha, em relação à casa de purga, toda a parte do complexo de purificação da pasta de açúcar até o pão de açúcar, né, como falei em sala, era o molde, aquele molde de produção do açúcar, tinha o mesmo formato dos cerros, né, daqueles montes, aqueles picos no Rio de Janeiro, daí o nome ter sido tomado da forma em argila, chamar aqueles morros de pão de açúcar. Tá? Nós vamos ter a fiscalização da atividade de produção açucareira, de livres, no geral, a parte mais especializada das casas de purga eram homens livres, alguns especialistas, e você tem a fiscalização dessas atividades produtivas feitas por escravos. Nós vamos ter também a produção com claro objetivo de obter lucro, certo? Então, isso foi uma dos parâmetros que Portugal utilizou para escolher o açúcar para produzir em relação à colônia brasileira. O açúcar era um produto de alto valor agregado na Europa, nesse momento, e especialmente pela crença do açúcar ser um produto de caráter medicinal, certo? Foi comentado em sala de aula. Então, essa especiaria, o açúcar, tinha alto valor agregado no mercado europeu. A característica principal é que sua produção com relação à cana exigia um elevado investimento inicial e, pensando nos engenhos, especialmente do Nordeste, uma grande quantidade de mão de obra escrava. Tá? Exigia também
por motivos óbvios, a necessidade de pessoas especializadas em relação à purga. No caso do circuito inteiro de produção e distribuição do açúcar, os holandeses vão exercer um papel fundamental na distribuição do açúcar no resto da Europa. Então, os portugueses, eles ficavam com a maior parte dos lucros em relação à produção, mas, na verdade, cediam ou abriam mão ou não tinham condições de aproveitar os lucros da distribuição. Quem faziam isso eram os holandeses, companhias holandesas que se especializaram na distribuição do açúcar. Eles não só tinham empréstimos e financiamentos para esse circuito completo do açúcar em relação ao transporte, ao refino e à comercialização na Europa, tá? Por isso, não é estranho que vocês encontrem menções a que os holandeses ficavam com maior parte dos lucros, certo? Nós vamos estudar, portanto, a questão dos holandeses em relação ao Brasil numa próxima aula, pensando na abertura, na expulsão dos holandeses, na abertura de uma nova frente de produção de açúcar na América Central, certo? Nas Antilhas. Muito bem? Então, tudo de bom, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato, comuniquem, façam perguntas e, se possível, por favor, deixe o like aí, tá bom? Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.